Irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Amém, irmãos? Aqui quem fala é o pastor Macevanto. Irmãos, quando a gente vai falar sobre o dízimo, existe uma polêmica no meio mundo evangélico. Porque quando nós entregamos o dízimo, nós estamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Quem deu a vida? Deus. Quem nos fez nós nascer? Deus. Então por que nós vamos murmurar por causa do dízimo? Eu gostaria de estar abrindo a Bíblia lá em lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 1, que quando Abraão estava na guerra, né? Estava na guerra, Abraão estava pelejando contra os seus inimigos. Abraão entregou o seu dízimo ao rei, né? O sacerdote Melquisedeque. Mas não era necessário que Abraão desse o seu dízimo para os levitas, né, segundo a tribo de Arão. Mas por que Abraão ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque? Porque Melquisedeque, a Bíblia não fala quem foi o pai dele, quem são os pais, são os parentescos de Melquisedeque. Não tem parentesco aqui. Então dá para entender que Melquisedeque era rei, era sacerdote, mas de quê? Do alto. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando ele veio da guerra, ele entregou seu dízimo a Abraão, entregou seu dízimo a Melquisedeque. Mas por que ele não entregou a tribo de Levi? Sabe por quê? Que o dízimo é espiritual. Quando você dá para Deus, Deus te abençoa. Olha aqui que eu vou ler algum pequeno trecho de Hebreus, no capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E que também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também é rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim, nem dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhança ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem este patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E olha aqui no versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o que ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, quem recebeu o dízimo de Abraão não foi a tribo de Levi de Abraão, foi Melquisedeque. Então o dízimo é espiritual, entendeu? Porque fala aqui, né, que não, sem pai. Quem é o pai de Melquisedeque? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem sem princípio de dia, nem fim de vidas, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é? Melquisedeque. Vamos pegar aqui então, lá em Hebreus mesmo, agora Hebreus do 7 até o 24. Olha que é forte, irmãos. Olha o que a palavra de Deus tem para nos mostrar. Do 7 ao 24. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma o dízimo os homens que morreram ali. Porém, aquele de quem se testifica e vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade
havia mais do que outro sacerdote, se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e em concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio, muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque procedente mandamento é abrogado por causa das suas fraquezas e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, dessa sorte introduzida uma melhor perfeição, esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, e na verdade aquele foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Irmãos, então Jesus, ele não foi sacerdote segundo a lei dos levitas, de Arão, ou da tribo de Arão, mas Jesus foi sacerdote segundo